Oi, oi, gente. Hoje é quinta-feira, não, hoje é sexta-feira. Pra vocês verem como que a minha memória tá maravilhosa, né? E eu estou aqui no finalzinho da tarde, não no finalzinho, são 4 horas ainda, no site da faculdade, vendo algumas atividades que faltou eu fazer, mas não são muitas, graças a Deus. O que acontece, eu acho um pouco chato, é que você tem que entregar na hora da prova, se o professor pedir, e aí se ele não pedir tudo bem, né? Mas como você não pode dar um tiro no escuro, você tem que fazer. As atividades do trabalho prático e também dos teóricos, que na verdade são folhas com perguntas, e aí você tem que responder no seu caderno, né? Perguntas da matéria, e aí, às vezes o professor pode pedir pra você mostrar ali na hora e falar assim, ó, professora, aqui eu respondi as perguntas, fiz as atividades. Eu acho nada a ver isso daí, porque sinceramente, todo mundo que tá ali estuda bastante, sabe? Ninguém tá ali de bobeira. Então todo mundo vai fazer as atividades, as coisas, não sei porque eles pedem isso, né? Mas tá bom, tô aqui tentando fazer vou fazer agora, né, as que faltaram. Alguns trabalhos práticos eu imprimi, outros não, porque eu não tenho dinheiro pra ficar imprimindo um monte de folha toda hora, né? Então, alguns eu fiz no meu caderno, lá na hora eu vou ter que abrir assim pra mostrar. Vou ter que ficar folhando, falar, professor, desculpa aí, ó, mas ó, eu tenho que folhear aqui pra encontrar o que você quer. tô zoando, gente. Mas eu vou deixar tudo feitinho, entendeu? É sobre isso. Olha só, por exemplo, a gente tava fazendo da unidade, pra essa prova, vai da unidade 7 à unidade 12, né? E aí nós temos os exercícios das aulas teóricas e os exercícios dos trabalhos práticos. Olha como eu sou uma aluna brindada. Mas eu não fiz de todos. E aí, alguns eu imprimi, né? Acho que foram só 2 ou 3 que eu imprimi. E aí, faltou eu responder, fazer os exercícios da unidade 12 e alguns da unidade 11. Mas fora isso, tá tudo ok. Eu fiz tudo ao longo da cursada, então eu não tenho tantas coisas que ficaram pendentes, sabe? Isso é muito bom. Muito bom não deixar tantas coisas acumuladas assim, sabe? Então, como eu falei, falta eu responder algumas perguntas do trabalho 11, do teórico 11 e 12. Eu já terminei a do 11. Assim, né, eu tô respondendo tudo meia boca, porque se eu for parar pra colocar no papel tudo que eu aprendi de cada coisa, iria dar uma folha pra cada questão. Nossa, meu cabelo, por que tá assim? E aí, como eu já poderia imaginar, tem uma pergunta ou outra que não é que eu não sei responder, é que, tipo, não é uma coisa que eu consigo desenvolver muito bem, sabe? E aí eu caio em algumas coisas que eu já comentei no meu vídeo passado. Eu falei assim que eu estou com uma fadiga mental aguda, né? Que, para resumir, é uma condição momentânea que dá a impressão que você esqueceu de tudo que você estudou, tudo que você viveu, mas na verdade tá tudo na sua cabeça, é só uma situação de fadiga, sabe? Não é algo crônico. O que é agudo é momentâneo e crônico é o que persiste no tempo. Talvez seja porque são 5 horas da tarde, então eu já tô cansada de estudar hoje, mas talvez não, seja pelo simples fato de que nós estamos em novembro. Eu estudo também, né, a questão de já ser tarde, mas a gente já tá em novembro, gente, eu tô muito cansada, mentalmente falando. Imagina você ficar o dia inteiro estudando 7 dias por semana durante 8 meses, né? Tô entrando pro 9º mês. Raramente você tira um sábado ou um domingo pra, sei lá, arrumar seu cabelo, assim, sabe? Eu tô dando só um exemplo. E aí eu me sinto um pouco frustrada por ter uma pergunta ou outra que eu fico assim... Mas eu já estudei o assunto, como é que eu não sei responder isso, cara?
Aí mais uma coisa que eu tenho que parar pra pesquisar e ver, não dá tempo. Hoje é sexta-feira, a prova vai ser segunda ou terça. Eu tenho que tirar o fim de semana pra responder questões assim, tipo, que simulem o oral, ver coisas que eu provavelmente já tenho que dar uma revisadinha, sabe? Não parar pra aprender de novo. Ai, Manu, mas por que que quando você não estava estudando, você não olhou essas questões, gente? Primeiro que foi, sim, eu estudei é, durante o meu estudo, eu tenho um curso que eu pago. Se der tudo certo, eu vou falar pra vocês qual é o curso pra eu recomendar, mas por enquanto eu ainda não fechei a matéria pra fazer propaganda dele. Entendeu? Então, vamos lá. Mas enfim, eu pago um curso que eu sigo a proposta do curso. Essas perguntas que estão aqui, que a cátedra dá pra gente responder, ai, são perguntas assim muito, véi, tipo assim, ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu sei que são perguntas importantes, assim, tem a sua relevância, mas são muito didáticas as perguntas. Agora são meio-dia e 22. Eu acabei de almoçar, quero hidratar meu cabelo pra fazer uma prova decente amanhã, assim, não que o meu cabelo importe, né? Pra fazer uma prova, mas eu gosto de hidratar ele no fim de semana e deixar ele um pouquinho mais alinhado. Eu tô muito capenga, preciso tirar minha sobrancelha, arrumar minhas unhas, né? Cuidar um pouquinho mais da minha aparência. Mas eu estou aqui pra mostrar a realidade, né? Sei que a gente não pode mostrar tudo, mas um pouquinho da realidade. E eu vou compartilhar algumas reflexões. Então talvez essa parte do vídeo seja bem longa. Eu tô exausta, mentalmente falando. Assim, fica até um pouco clichê, porque esse não é o primeiro vídeo que eu comento da minha exaustão mental. Naturalmente, por já ser novembro, eu fazer provas orais, né? Essa é a minha quarta prova oral do ano. Então, sim, estou cansada. Só que eu já estou no limite da minha exaustão mental, sabe? Eu tô curtindo uns dias sozinha aqui em casa, porque a minha irmã foi viajar. Então tá só eu e o gatinho dela, né, o Simba. O que tá sendo bom pra mim, porque a casa fica silenciosa, não tem muito barulho. E aí eu consigo focar um pouquinho mais a minha atenção nos estudos. Mas ao mesmo tempo é solitário. Eu acho que todo mundo que estuda pra concurso, faz uma faculdade com medicina, dentro do método PBL, principalmente, que é um método que você não tem tantas aulas na faculdade, você fica mais em casa estudando, entende o quanto é solitário, né, o estudo. Estudar é solitário. E eu tava refletindo quase agora que nessa altura da minha vida, e da graduação, apesar de que eu tô tentando terminar meu segundo ano, né, eu já fiz algumas matérias do terceiro, tô tentando finalizar meu segundo. Mas eu já fiz várias provas orais desde quando eu comecei na faculdade. Prova de bimestre, prova final. Então, eu já tenho noção mais ou menos do que eu vou encontrar ali amanhã ou em qualquer prova oral que eu fizer. Que é um professor ou uma professora, às vezes especialista no assunto em questão, que vai me fazer uma pergunta aleatória do que eu deveria ter estudado. É tipo um tiro no escuro, prova oral, sabe? Você consegue
entender o que geralmente cobram, mas não é uma certeza que você vai chegar lá e vão cobrar o que você estudou. Vocês entendem, então, o ponto? Por si só, você já fica nervoso, sabe? De ter que falar com uma pessoa superior a você. E assim, pelas minhas experiências, eu já consigo me imaginar na prova e fico com muito receio de eu começar a prova e o professor falar assim, ó, desenha tal coisa, porque a gente tem que aprender a desenhar gráfico, essas coisas pra representar. É tipo uma forma de começar a prova, né? E aí eu não saber desenhar, entendeu? Tipo, desenha um gráfico, sei lá, do ciclo ovárico endometrial, um assunto aleatório aqui. E eu ficar assim, não saber. Ai, mas você não estudou, mas gente, é muita coisa pra saber desenhar, muita coisa pra ter na cabeça, entendeu? O que em uma prova de múltipla escolha ou até de questões abertas, eu talvez pelo menos teria tempo pra pensar e resgatar a minha memória, sabe, do que foi estudado. Então, é diferente. Ai, mas se você não consegue lidar com o professor, imagina com o paciente. Bom, eu entendo que o professor, ele é um pilar dos estudos, mas existe uma relação de hierarquia entre médico e paciente, sabe? O médico, a médica, a pessoa que já se formou, ela já adquiriu os conhecimentos, né? Os conhecimentos necessários para atender o paciente. Não é, por exemplo, você lidar com um mestre naquele assunto, um professor que já fez residência, que já passou pelas coisas que você passou, né, que já tem ali anos de experiência. Então, assim, não tem como comparar. Então, assim, sigo pensando que provas orais são muito desgastantes emocionalmente falando. O que pega é o emocional. Às vezes você não tá nem nervoso, você só tá cansado, que é o meu caso. E às vezes você tá tão cansado de estudar várias horas por dia, 7 dias por semana. Muitas vezes sacrificar o seu lazer, porque você sabe que o tempo que você tira pra ir ali na praça pegar um ar é o tempo que você tem que estar aprendendo alguma coisa. Entendeu? Quem estuda medicina sabe que a realidade é essa. E tipo, ai, mas tem que ter vida e que realmente, mas gente, é sacrifício. Eu não acredito nessas pessoas que falam que dá pra equilibrar tudo, porque não dá. Não dá pra equilibrar tudo. Ou você vai estar falhando em algum ponto, seja na sua saúde, porque você não tem tempo para se exercitar, ou seja com as suas relações familiares, se não tudo, né? Dependendo se você for uma pessoa que realmente não souber colocar um equilíbrio. Assim, tipo, não saber impor limites. Mas esse equilíbrio de você ter tudo certinho, se é a pessoa que treina, que estuda, que trabalha, que é legal com todo mundo, não tem como. Dentro da faculdade de medicina, eu, pelo menos, não consegui ainda encontrar esse equilíbrio. Por exemplo, eu consigo treinar, porque eu não tenho, assim, sanidade mental pra não treinar, mas ao mesmo tempo falho na questão do lazer. Eu saio muito pouco de casa, eu negligencio muito o meu tempo livre, justamente para estudar. Então eu sei que tem alguns lados, algumas esferas da minha vida que eu falho em nome dos estudos. E tudo bem, faz parte do processo. Mas eu tô aqui justamente para falar que essas provas orais eu nunca vou me acostumar. Eu nunca vou falar, olha, gente, é uma coisa tipo de boa, porque não é, sabe? Não é de boa. Minha irmã me colocou para pensar esses dias, falando assim, Manu, mas você não já fez várias provas orais? Você não já se acostumou com isso? Não tem como se acostumar, gente. Não tem como você ir de boa pra prova e conseguir falar tudo que você sabe, não engasgar no raciocínio, não ficar nervoso de ver o professor ou a professora. E só de você sentar ali na cadeira na frente do professor e ele falar, desenha tal coisa, você tipo, desenha e explica isso. Aí você fica tipo assim, sabe? Nas provas que eu fui bem e tirei notas boas, eu saí com essa sensação de, tipo, insuficiência. De eu poderia ter conversado um pouco melhor, poderia ter melhorado nisso, naquilo. Parte é excesso de cobrança? Pode ser, mas também, claro. Mas enfim, eu tô exausta. Acho que dá pra ver, olha a minha cara. Então, são desabafos, assim. Eu tenho plena consciência e maturidade de entender
que é uma etapa da minha vida que eu tenho que passar, né? Não vou mudar o sistema de provas, o máximo que eu poderia fazer é mudar de faculdade, eu não tenho essa possibilidade no momento. É um assunto bem mais, o buraco é bem mais embaixo, basicamente. Mas fica desabafo no meu vídeo, às vezes alguém se identifica também com os meus sentimentos, ou pelo menos tem que entender um pouquinho o lado de uma pessoa que estuda medicina, tem que ter disciplina, tá cansada emocionalmente falando, enfim. Porque é muito frustrante você ver o tanto que você estuda e às vezes depender do humor do professor, ou de fazer justo uma pergunta que você não conseguiu estudar tudo, ou que às vezes você estava nervoso e não conseguiu desenvolver o raciocínio. Tem vários motivos que podem te tirar da prova, sabe? Então eu sei que eu vou ficar triste se não der certo. Mas eu vou continuar tentando, entendeu? Eu sei que quando eu me formar, eu vou passar dias chorando, assim, tá? Porque cada prova que eu faço é muito esforço. Tipo, é muito, muito, muito esforço, gente. Eu não sei se isso... Eu acho que não é só comigo, né? Não é possível. Eu venci! Gente, eu tô tão ansiosa pra gravar essa parte do vídeo que eu não sei nem explicar pra vocês. Eu passei na prova. E assim, eu estou o triplo de felicidade. Não só porque eu tô cansada, já tava de saco cheio, já estou de saco cheio de estudar. E tipo assim, tem que fazer prova que não sei o quê. Mas também porque é a última prova oral do meu ano. Gente, eu posso voltar pra minha casa no Brasil, pra casa dos meus pais, sem precisar ficar me preocupando com prova. Eu só vou me preocupar no que vem, não agora mais. Eu vou poder passar as minhas férias, o Natal, o Ano Novo, tranquila. Um brinde pra quem não bebe, não fuma, mas tá tomando uma coquinha. Eu cheguei lá, 11 e pouco, na verdade foi exatamente 11 horas, porque eu calculei bem o tempo na hora que eu saí de casa. E deu 11h45, obviamente não me chamaram, né? É só um horário pra estar todo mundo ali, e aí eles vão chamando por ordem. Aí a moça foi, chamou um grupo de alunos, mas não me chamou, depois chamou eu com mais outras pessoas. Isso foi meio de pouco, né? Eu achei muito rápido. Não foi uma prova, como aconteceu da última vez, de marcarem, sei lá, 8h30, acho que foi 8h30 que marcaram. E aí eu só fazia a prova, tipo, 2 da tarde, entendeu? Dessa vez foi tudo bem rápido, eu acho que eu fiquei ali na faculdade umas 2 horas, no máximo, né? Acho que nem isso. Então, eu não fiquei cansada fisicamente, né, de ficar ali esperando. E assim, o professor fica sentado em uma poltrona fica vazia e você fica na outra, né? E aí tinham vários professores ali espalhados ao longo do auditório, tomando o exame dos alunos. E os alunos, os próximos que iam ter o exame tomado, ficavam ali no fundo do auditório esperando ser chamado. E na hora que foi minha vez, eu fui a segunda a ser chamada. Daí, uma professora me chamou, eu sentei lá uma cadeira antes dela, e ela pediu já para eu desenhar o gráfico do equilíbrio ácido-base. Esse gráfico a gente representa os desequilíbrios ácido-base, né? Quando o paciente está com pH muito baixo, isso aí pode desnaturalizar as proteínas dele, ou quando está muito básico. Ela me deu valores do pH, do bicarbonato, do dióxido de carbono, e falou assim, olha, com esses dados que eu estou te mostrando, que tipo de transtorno é? Aí eu me lembro que era uma acidose metabólica sem compensação respiratória. Pois é meio complicado os nomes, né? E ela falou, legal, marcar isso aí no gráfico. Aí eu fui lá e marquei. Só que assim, né, eu não tava assim muito nervosa, como eu falei pra vocês. Eu
Não fiquei nervosa, mas algumas perguntas que ela foi me fazendo, eu percebi que me dava branco, assim. Porque ela tava muito cansada, a professora. Deu pra perceber que ela não queria estar ali, sabe? Como eu já tenho uma experiência com exames orais, já aconteceu isso várias vezes comigo, do professor não estar muito solícito, não estar muito afim de ter empatia ou ter paciência, né? Apesar de que é o trabalho deles. Eu peguei e falei assim, não. Eu falei assim pra ela 2 vezes, né? Ah, dá um minutinho que eu vou pensar pra poder te responder bem. Ela falou, não, tá bom. Então, assim, dica pra quem vai fazer exame oral, se você não consegue pensar lá na hora, pede um minutinho pro professor, que ele vai te dar. Só se o professor realmente ficar assim, não quero saber, fala a resposta agora. É que é bem difícil, geralmente te dão um minutinho pra você pensar. E aí teve um momento da prova que ela pediu pra eu escrever uma equação, que é quando... eu não vou entrar em muitos detalhes, porque as pessoas que não são de medicina não vão entender muito bem, mas ela pediu pra eu escrever uma equação também relacionada ao equilíbrio ácido-base. E aí, na hora que eu ia colocar, tipo, umas letras pra representar, né? Ela falou, tá, mas no sangue o que você considera? E, no caso, a gente tem que considerar bicarbonato, especificamente, e dióxido de carbono, né? E aí, eu meio que dei uma engasgada, porque a princípio eu tava fazendo a fórmula só com letras, assim, pra ilustrar, e ela falou, não, você tem que escrever de outra forma. E aí, nisso, veio o seguinte pensamento, ela já ia começar a me desestabilizar com a pergunta dela, e também com a conduta dela, que ela tava, tipo assim, meio impaciente, igual eu expliquei. E eu falei assim, não, veio o seguinte pensamento, professora, me dá um minutinho pra eu pensar. E aí, na hora que ela me deu, ela falou assim, não, tá bom. Aí, eu peguei e falei assim, não, eu não vou deixar essa pergunta que ela me fez, nem esse jeito assim, meio que não quer estar ali, me desestabilizar. E eu peguei, falei assim, não, eu dei a resposta correta pra ela, sabe? Acho que deu pra entender a brisa que eu tive. Porque é muito um teste psicológico, gente. Obviamente que depende muito da situação, prova oral é um conceito abstrato, é abstrato prova oral, tem várias coisas que podem ajudar você a passar ou a você reprovar, entendeu? Mas ali especificamente, na hora que eu não soube responder uma das perguntas que ela fez, eu tive esse pensamento, não vou me deixar levar, não vou me desestabilizar, eu sei a resposta e mesmo que eu não souber, eu, sei lá, vou tentar contornar a situação. E foi um pensamento assim, um estalo bem rápido que veio na minha cabeça e eu peguei e respondi certo. E aí a gente continuou o exame. O segundo assunto foi sobre a parte visual, né, miopia. Então a gente tem que saber falar o que é a miopia, né, o que está acontecendo com o olho para o paciente ter miopia e como a gente pode corrigir, que tipo de lente esse paciente tem que usar para corrigir a distorção que a miopia dá. Novamente eu me engasguei porque assim, prova oral, é impressionante como os professores arranjam pelo em ovo. Não basta você ir com um conceito assim, não necessariamente geral, porque assim, tem detalhes que precisa saber, mas parece que nada é suficiente, tem sempre um X da questão, que você uma coisinha que você não vai saber responder, cara. É muito difícil você fazer um exame oral e conseguir responder tudo certinho, pelo menos nunca aconteceu comigo. E aí ela fez uma pergunta sobre a retina, o ponto focal. Eu não vou detalhar muito, né, porque eu tô tendo cuidado em explicar pra vocês como foi a minha prova, porque eu sei que tem pessoas que não são do nicho de medicina e me acompanham, então, enfim. E aí eu não soube responder uma pergunta que ela fez sobre quando o ponto focal se dá na retina, o que aconteceu com os raios de luz. Porque eu odeio física. E esse negócio de... Eu não vou ser oftalmologista, porque assim, eu não sei como que é a residência de oftalmologia, mas o pouco que eu já aprendi na faculdade, eu já peguei ranço. Você tem que saber negócio de dioptria, de índice de refração. Eu peguei ranço na hora que eu tava estudando isso, mas eu entendi o conceito para poder fazer a prova. E aí eu não consegui, só que eu não consegui responder a parte que ela perguntou quando os haces de luz, os raios de luz incidem na retina, mas aí ela falou, e como é que é isso daí? Aí eu fiquei assim, como que é isso daí, professora? Ela não teve muita paciência dessa vez pra esperar eu responder e acabou dando a resposta ela mesma, né? Depois a gente passou pra aparato reprodutor feminino e ela pediu pra eu explicar como que funcionam aí as fases ováricas, endometriais, né? Que vai levar à menstruação da mulher ou então à implantação do embrião e ela acaba engravidando. Eu tô com dificuldade, essa altura do ano eu tô com dificuldade de não misturar português com espanhol, mas enfim. Essa parte do ciclo menstrual, ela pediu pra eu explicar o ciclo menstrual, basicamente.
Eu fui explicando tudo certinho, ela gostou da minha explicação, foi concordando comigo, falou, não, realmente é isso. E aí no final ela falou assim, ah, tá bom. Eu não sei se você tá pra promocionar a matéria, mas sua nota é essa. Foi uma nota boa, inclusive. E eu fiquei assim, Deus abençoe, professora! E deu certo, gente. E agora eu tô aqui em casa, meio desnorteada, porque eu tô tipo assim, e agora, o que que eu faço? Aquele meme, e agora, o que que eu faço? É nada, mas eu tenho muita coisa pra fazer, tem muita coisa pra organizar aqui na minha vida. Começar pra cuidar um pouquinho mais de mim, né? Da minha aparência, das minhas unhas, do meu cabelo, que ontem, na verdade, que eu hidratei ele e dei uma escovada, mas geralmente ele tá sempre capenga, então agora eu vou poder cuidar mais de mim. Vou poder treinar tranquila, fazer meus treininhos na academia, sem precisar me preocupar com estudo. Assim, gente, vou poder arrumar meu quarto, minha casa, comprar lembrancinha pra minha família, pros meus amigos, antes de eu voltar pro Brasil. Nossa! Meus amigos, meus familiares que me acompanharam ao longo de todo esse 2025 viram o quanto foi árdua a minha luta aqui na Argentina. É muito, muito árdua a luta. Árdua. É muito complicada a luta de quem estuda em outro país, gente. Porque, assim, tem várias camadas desse assunto de estudar fora. Mas, basicamente, é uma luta. E eu tô muito feliz de ver que eu realmente estou vencendo pelo meu esforço, sabe? E pela minha fé. Então, muito obrigada se você simpatizou por esse vídeo, se você simpatiza um pouquinho pela minha trajetória ou pelo que eu tenho compartilhado até agora aqui no canal. Se você não assistiu os outros vídeos, vai lá assistir. Talvez você possa se identificar, isso daí possa te motivar a também correr atrás dos seus sonhos. Me siga no meu Instagram, o link tá aí na descrição. Lá eu mostro um pouquinho da minha rotina nas histórias. E se inscreva no meu canal, deixa o seu like, deixa seu apoio, seu feedback, seu comentário, não custa nada e é uma forma de me incentivar. Gente, até o próximo vídeo, tá? Muito obrigada por terem assistido e agora teremos vídeos com mais frequência porque a Manu está de férias. Tchau, gente!